Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras. Eu sou a professora Luciana e esse é o Café com Morilas. Pega seu café e vem comigo para a gente discutir questões jurídicas que tocam o nosso dia a dia de um jeito que todo mundo pode entender. Essa semana a gente está falando sobre o caso do aborto realizado naquela menina de 10 anos no Espírito Santo que aconteceu no mês de agosto. Hoje é o último vídeo da série. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá nos últimos vídeos que eu falei como se configura o início da vida no Brasil, como é a configuração do crime de aborto, como que acontece o estupro de vulneráveis e sobre as portarias emitidas no Ministério da Saúde. Pega o seu café, que hoje a gente termina esse assunto. Como eu comentei ontem, essas portarias se preocupam bem pouco com a proteção da vítima e com a dignidade da mulher estuprada, que pode realizar um aborto garantido pela lei. A portaria se preocupa muito mais com a punição do criminoso e com a segurança jurídica do médico. Hoje, eu queria dar uma olhada com vocês no que diz o Código de Ética Médica e na função da sociedade nesse procedimento e, em especial, com relação ao crime de aborto. Bom, desde os anos 2000, existe um parecer do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, é o parecer número 24.292 de 2000, que determina que o médico não pode comunicar um abortamento, seja ele natural ou provocado, à autoridade policial ou mesmo judicial, em razão dele estar diante de uma situação típica de segredo médico. Essa portaria do Ministério da Saúde que a gente viu ontem, que está em vigor desde setembro, ela bate de frente com essa orientação do Conselho de Medicina. E ela obriga o médico a notificar a autoridade policial e até a fazer uma parte do trabalho de investigação. Bom, como esse parecer vincula só o estado de São Paulo, eu acho que a gente precisa estudar regras superiores. Então vamos dar uma olhada no Código de Ética Médica, que vincula todos os médicos do país. Trata-se da resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, número 2217, de 27 de setembro de 2018, que foi modificada por outras duas portarias de 2018 e 2019. Espera, o Conselho Federal de Medicina pode editar regras? Elas são vinculantes? Sim, pode, e não só pode, como deve. Todas as profissões intelectuais no Brasil, elas têm um conselho profissional que tem a incumbência de regulamentar a profissão. Isso acontece com médico, com advogado, com engenheiro, com arquiteto, com dentista e por aí vai. Essa resolução, ela sai publicada no Diário Oficial para cumprir com o requisito de publicidade e ela vincula todos os profissionais daquela área. Então, o médico, ele é obrigado a respeitar tudo aquilo que está determinado no código porque é uma garantia de lei. Bom, parece que no caso que a gente está estudando, os médicos do Hospital do Espírito Santo se negaram a realizar o aborto, mesmo que ele tenha sido judicialmente autorizado. E aí fica a pergunta: será que um médico pode se negar a realizar um procedimento? Em regra, sim, caso seja contrário às suas crenças, ainda que legais. Porém, existe uma exceção, ou três exceções na verdade. Não cabe objeção de consciência nas seguintes situações de abortamento, especificamente no caso de aborto, e são três questões. 1, risco de vida para a mulher. 2, quando o aborto for juridicamente permitido, na ausência de outro médico que o faça e quando a mulher puder sofrer agravos à sua saúde em razão da omissão do médico. E 3, no atendimento de complicações derivadas de aborto provocado por se tratar de urgência. Então, nesses casos, o médico não pode se negar. Então, tá claro que ele não podia se negar a realizar o procedimento naquelas circunstâncias. Bom, o que o código fala sobre o sigilo profissional? O Código de Ética Médica, ele traz uma série de vedações ao médico, a maioria delas relacionadas ao sigilo profissional. O artigo 73 do Código merece a nossa atenção e ele determina que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O parágrafo único traz alguns detalhes mais relevantes. Ele diz que permanece a proibição mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido,
Questão 2. Quando seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico tem que comparecer perante a autoridade e ele vai declarar que ele está impedido de prestar o seu depoimento. Ou, na investigação de suspeita de crime, o médico está impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Qual orientação deve prevalecer, então? Se a gente tem uma evidente contradição entre o Código de Ética Médica e a portaria do Ministério da Saúde, que determina que o médico tem que informar a autoridade policial. Bom, eu entendo que prevalece o Código de Ética Médica, afinal, o médico só pode ser obrigado a revelar um segredo em virtude de lei. A portaria do Ministério da Saúde é uma norma infralegal, ou seja, ela foi emitida por um órgão do Executivo. Ela não é uma lei, ela não passou pelo Legislativo. Bom, mas o Código de Ética também não. Só que o Código de Ética, ele regulamenta a profissão do médico, certo? Portanto, não se pode obrigar um médico a nada, muito menos a expor uma vítima, a menos que haja uma lei para tanto. E a lei parece que não diz isso. Bom, como será então que tantas pessoas ficaram sabendo do caso dessa menina, que gerou tanta repercussão, inclusive manifestações no hospital onde aconteceu o procedimento e na casa da própria menina? Os jornais dizem que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos teria divulgado essa informação. Eu não quero fazer qualquer tipo de ilação sem provas e também não interessa isso pra gente. O que eu preciso fazer é observar qual é a questão com relação à atitude dos ministérios públicos, dos órgãos públicos. Bom, esses órgãos públicos, eles precisam diferenciar entre informações que são publicizadas ou não. Como a gente está na esfera do poder público, quase a totalidade das informações gerenciadas por esses órgãos, ela deve ser pública. Mas tem algumas que devem ser privadas. Como é que eu sei essa diferença? Quem diz isso é a própria Constituição. O artigo 5º, inciso 60, determina que, aspas, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Apesar de estar falando de atos processuais, isso também se aplica a outros atos a outras esferas da administração pública. Nesse caso, a intimidade da menina foi violada, e muito gravemente, por pessoas que deveriam ter zelado pela sua proteção e falharam miseravelmente nesse objetivo. É uma conduta bastante séria, que causou danos. Como que esses danos podem ser reparados? Bom, esse tipo de erro só pode ser reparado por uma indenização por danos morais. Essa menina pode pedir essa indenização por meio dos seus familiares, porque ela é menor de idade, ou quando ela fizer 18 anos por si mesma. O prazo de prescrição para pedir a reparação civil é de 3 anos, conforme determina o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Acontece que a prescrição não corre contra menores de idade. Então, ela tem até os 21 anos de idade, porque começa a correr a partir do momento que ela fizer 18 anos, para poder pedir essa indenização contra os responsáveis pelo vazamento dos dados. Para além de saber quem divulgou essa informação, é mais importante a gente questionar qual é o papel da sociedade na divulgação desses dados e o que foi feito com essa informação. A sociedade brasileira precisa se conscientizar de que não pode impor aos outros a sua própria forma de ver o mundo. Ninguém pode impor aos outros o seu padrão moral ou religioso. Quem tem que impor obrigações é apenas a lei, princípio da legalidade. E nesse caso, a menina estava seguindo as regras legais e ainda autorizada de forma judicial. Para a gente terminar, fica uma última pergunta. Como é que acontece o processo de alguém por aborto, caso essa menina eventualmente fosse processada? Eu já mencionei aqui que a ação, no caso de aborto, é pública incondicionada. Já disse o que é isso. Ou seja, o Ministério Público vai denunciar a pessoa que cometeu o aborto e, caso o juiz entenda cabível, ele aceita essa denúncia. E aí começa o processo. O que tem de diferente é que o aborto é um dos poucos crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri no Brasil. Quais são esses crimes? Homicídio, induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. São só 4 crimes. Então, uma pessoa que for denunciada pelo crime de aborto, ela vai enfrentar o julgamento perante o Tribunal do Júri. Não é um julgamento técnico. É um julgamento realizado por pares, pelos cidadãos,
pelas pessoas comuns, que vão julgar segundo a sua própria consciência e não de acordo com critérios técnicos ou legais. É por isso que assassinos confessos foram inocentados no Brasil, ou ainda tiveram penas muito baixas. Tem vários casos ilustres, e eu quero aproveitar para fazer uma recomendação do podcast Praia dos Ossos, que tá muito recente, tem apenas 3 episódios, ele vai ter 8. Ele fala sobre o julgamento do homicídio praticado na década de 1970, pelo playboy Doca Street. A pesquisa foi muito bem feita e ele conta muito claramente como é que acontece um tribunal do júri no Brasil, além do que a história é super interessante. Bom, cada cidade publica no início de cada ano, no Diário Oficial, uma lista enorme com vários nomes de pessoas que podem vir a ser sorteadas para compor um tribunal do júri. A cada sessão marcada pelo juiz, normalmente é uma por mês, dependendo da cidade, né? O juiz da comarca marca uma sessão e 21 pessoas dessa lista, preferencialmente do local onde aconteceu o crime, elas são chamadas para participar do júri. Essas pessoas precisam ter reputação ilibada, ou seja, nunca ter tido nenhum tipo de condenação criminal e precisam ser maiores de 18 anos. Essas pessoas vão ser sorteadas para serem sorteadas. Então, daquela lista grande, 21 pessoas são sorteadas e elas devem estar presentes no dia do tribunal do júri. No dia marcado para essa audiência, apenas 7 jurados são sorteados. A acusação, que normalmente é o Ministério Público, ela pode rejeitar até 3 pessoas que forem sorteadas e a defesa pode rejeitar até outras 3. E é por isso que eu preciso de 21 pessoas para poder chegar no número de 7. Não é possível prever quem vai ser sorteado de forma muito diferente ao que a gente está acostumado nos filmes de Hollywood. Bom, então a acusação começa... Então, depois de montado essas 7 pessoas no júri, a acusação começa apresentando a causa e todas as provas. Depois, a defesa apresenta os seus argumentos e, no final, os jurados vão ser levados a uma sala secreta para sua deliberação. Não pode acontecer nenhum tipo de contato entre os jurados. São feitas perguntas sobre o crime e os jurados vão votar sempre sim ou não por meio de papeizinhos numa urna. A condenação vai acontecer por maioria de votos e não por unanimidade. O nosso júri de fato não tem o mesmo glamour dos filmes e os jurados não podem se comunicar entre si. A condenação vai ser feita só pela maioria. E aí, terminada a votação, o réu vai ser condenado ou absolvido. No caso dele ser condenado, quem vai determinar a quantidade da pena é o juiz togado, quer dizer, o juiz concursado, aquele juiz da ação mesmo, que ele estava ali até aquele momento só presidindo a ação. Aí a determinação do tempo de pena vai ser feita com base nos requisitos definidos na lei, tá? É assim que funciona o tribunal do júri, é assim que é julgado um crime de aborto. Bom, eu espero que eu tenha conseguido falar sobre os vários aspectos envolvidos nesse aborto que causou tanta celeuma aí no mês de agosto e de setembro na nossa sociedade. Se você tiver uma sugestão para um café mais intenso, como esse que a gente está fazendo essa semana, se você tiver dúvida, se você tiver algum questionamento, entre em contato comigo por alguma das redes sociais. A gente está aqui no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Deixe seu comentário, deixe uma curtida ou uma descurtida, compartilhe com as pessoas. Em 2 semanas, eu volto com outro tema, tratado em mais 5 dias. Toma um café comigo. Tchau, tchau. Até a próxima.